Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ratinha das Notícias e venho trazer para vocês mais uma notícia que está quentinha no mundo do TikTok. Novamente, show da Gaga, né? Muitas pessoas reclamaram dos tapumes, né? Que colocaram na área VIP do show da Lady Gaga. E até rolou informação que iriam ser retirados depois de uma manifestação dos fãs. Tapumes colocados e eu já venho aqui falar, esses tapumes vão sair, hein? Pra quem não sabe como funciona, esses tapumes aqui, eles estão bem elevados da altura do palco. Isso, gente, não só pela segurança, tá? Mas também porque pode rolar ensaio, a montagem já vai acontecer ali das estruturas do palco, já caíram as cordas. É colocar esse tapume para ter mais segurança durante esse ensaio e também na visibilidade, né? Guardar um pouco da surpresa do show. E no ano passado, quando teve a The Celebration Tour, foi um zum de fake news, que não vão tirar tapume, que não vão tirar tapume, vão tirar tapume. Então se essa fake news rolar aí de novo, vocês já sabem, já estão informados de que isso não vai acontecer. Não tem como, gente, ter o show e não ter ali, né, a saída desses tapumes, tá? É só estrutura provisória! Porém, a realidade é que não foi retirado e os tapumes continuaram lá durante o show, o que deu revolta em alguns fãs. Com isso, alguns fãs, denominados Gagas Construtoras, encheram sacas de areias e fizeram o seu próprio camarote, pequenas montanhas de areias para assistirem ao show. Aqui a gente é a nossa área própria VIP, ó, pra vocês verem. Já tem o morro, ó. Só as construtoras da Lady Gaga, as engenheiras. Que a gente ainda vai ficar mais alto ainda, ó. A gente fez o nosso VIP. Construindo sacos de areia. E óbvio que os brasileiros não perdem uma para poder empreender. Muitos ambulantes saíram enchendo sacos de areias e pegando lixeiras para vender para os fãs que estavam desesperados em ver a diva no palco. Carregador, portátil, Isso aqui é o camarote, ó. Eles estão vendendo a 130 isso aqui, ó. Pra galera tentar assistir, ó. E é isso, carioca sobrevive. carregador, portátil, Estão cobrando 130, amigo? Esse aqui 130, esse é 400. 130 para poder a pessoa subir e ficar. E 400 os gringos pagaram naquele ali, o banquinho R$70. Eu não sei mais como ganhar dinheiro. Além dos tapumes, outras críticas dos fãs que prejudicaram a experiência no show foram bandeiras do Corona que estavam espalhadas pela praia e tamparam a vista do telão, as estruturas de metal que colocaram as câmeras para a transmissão e o som em alguns lugares era baixo, além da fila que falaram que o povo não respeitava. Carone, você me paga. Cheguei 3 horas da manhã na grade do show da Lady Gaga e simplesmente a gente não conseguia ver o palco do show. Tá difícil que nem dá pra ver pro show. Eu cheguei aqui 3 horas da manhã, não dá nem pra ver o show. Não, eu não quis recriar um meme do show da Xuxa, isso foi pura coincidência. E ao contrário da diva, a mini diva, que estava reclamando porque não conseguiu entrar no show, eu não estava reclamando porque não entrei na área VIP, já estava conformado. E também não estava reclamando porque o palco estava longe. Estava reclamando porque simplesmente, uma hora antes do show, a gente descobriu que essa seria a nossa visão. Colocar essa estrutura com 3 câmeras na nossa frente, bem no meio do palco. Então, mesmo quem chegou 3 horas da manhã pra ver o show, não conseguiu ver o palco. A gente assistiu o show pelo talão do lado direito. Eu mesmo não conseguia nem ver o talão do lado esquerdo, só do lado direito eu conseguia ver, eu tava bem no meio da grade.
Então, assim, essa foi a nossa frustração. A gente descobriu isso aí 1 hora antes do show. Porque durante o dia todo, desde 3 horas da manhã, tinha uma estrutura enorme na nossa frente, que era o palco dos DJs que tocaram antes da Lady Gaga. E a gente descobriu 1 hora antes do show que tiraram o palco da frente. A gente já sabia que ia tirar o palco da frente, a gente se informou e tal. Só que aí a gente teve a surpresa das 3 câmeras enormes, com a estrutura enorme, aquele trambolho na nossa. Foi isso, o airball. Acabei de chegar do show da Lady Gaga. Que experiência tenebrosa, meu Deus do céu. Tá cedo ainda, são 11h30. Foi tudo um caos, tudo. Começando pela organização para entrar, quando a gente chegamos cedo, foi 4h30, a gente tirou o dia para isso, então a gente foi comer, estávamos eu, meu namorado, alguns amigos, fomos comer, aí fomos de metrô pro show. Aí na porta do metrô tinha umas placas, tal, não sei o que, aí tinha que pegar uma fila. Tudo desorganizado, não tinha sinalização para fila, ninguém sabia para onde tinha que ir, e muitas pessoas furavam a fila, porque quando tinha que entrar, era basicamente assim, você seguia na rua, e aí você virava à direita, finalmente, para a revista. E aí eu já fiquei com medo na fila, porque uma moça bêbada no bar me parou para conversar comigo, e ela falou que tinham jogado cocô nas pessoas da fila, dos prédios. Aí eu já falei, meu Deus do céu. E bem na parte da entrada, virando à direita, o pessoal que chegava passava direto, entrava no meio da fila e ia. E eram muitas pessoas, não tinha como falar nada. E aí chegou uma hora que ninguém sabia mais quem tava na fila e quem não tava. E começaram a falar que é a gente que passou mais de 2 horas na fila. Não estávamos lá. E aí foi péssimo. E quando a gente entrou, já tava tudo super hiperlotado. Não tinha condição de chegar na areia, não dava. E aí começamos a ir mais pra trás. Quando a gente chegou ali no quarto telão, a gente conseguia ver, mas não dava pra ouvir. Por quê? Porque o som estava péssimo. Então, outra coisa, som péssimo. Só dava, acho que quem tava na areia conseguia ouvir, mas quem tava ali na região e não conseguiu chegar na areia, não conseguia ouvir. Aí tomamos a péssima decisão de ir mais pra trás. Lembrando, gente, que o show tomou proporções gigantescas. Foram mais de 2 milhões de pessoas. Então, óbvio que para muitas pessoas algo ia dar errado. Mas que fique de exemplo para o próximo show. Que isso não ocorra. E aí, o que você faria? Pagaria por um saco de areia, lixeira ou você entraria para as Gagas Construtoras? Deixa aqui sua opinião e não esquece de curtir e comentar o vídeo.